Senhor presidente, senhores deputados, público que nos prestigia nesta casa e pela TV Assembleia. O assunto que eu trago a esse plenário, deputado Enel Felini, está relacionado à reforma tributária. Ontem, no Centro de Convenções Rubem Gil de Camilo, deputado Dr. Paulo Ciuffi, nós tivemos oportunidade de, juntos com o Centro de Cidadania Fiscal, CCIF, e pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, o FENAFisco, discutir uma proposta apresentada pelo Centro de Cidadania Fiscal, que, aliados a outras, são hoje em torno de 7 propostas de reforma tributária que nós temos tramitando pelo país. Esta se revela importante. Ontem nós tivemos lá autoridades discutindo esse assunto, como o ex-ministro da Previdência, secretário do Planejamento, Orçamento e Finanças da União, atualmente professor da Fundação Getúlio Vargas e diretor do CCIF, o senhor Nelson Machado, a diretora de Estudos Tributários da FEBRAFIT, de Griola Lilian Decarli, o diretor de Formação Sindical e Relações Intersindicais da FENAFisco, Francelino da Chagas Valença Júnior, e além da Escola de Governo, representada pelo seu diretor-presidente, tendo como mediadores aqui os auditores fiscais da Receita Estadual, Ronaldo Vielmo e Jader Julianelli, e o fiscal tributário da Receita Estadual, Francisco Carlos de Assis, além do Dr. João Ricardo, da Escola de Governo. Esta proposta, ela tem como objetivo reorganizar o modelo de tributação brasileiro, buscando combater as desigualdades sociais. Que proposta é essa, deputado Herculano Borges? Objetiva reunir 3 tributos federais, o IPI, o PIS, COFINS, o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. Qual é a proposta apresentada por esse grupo que compõe o Centro de Cidadania Fiscal? Esse é um assunto importante e penso que a Assembleia Legislativa ela tem que participar dessa discussão. Seria uma proposta para 50 anos. Nós teríamos 10 anos para substituir integralmente esse sistema atual. Nos 2 primeiros anos, seria 1% esse tributo para calibrar o quanto seria necessário para repor os tributos dos municípios, dos estados e da União, e nós teríamos 10 anos depois para substituir integralmente. 20 anos. Durante 20 anos, todo o crescimento do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, o crescimento seria tributado no destino e não na origem. Durante 20 anos, aquilo que excedesse a arrecadação atual, do modelo atual, seria tributado no destino e não na origem. Então, na verdade, você estaria tributando o consumo, E, nos 30 anos seguintes, toda a destinação do IBS seria tributada no destino. O que se objetiva aqui? Na verdade, na substituição tributária, professor Reinaldo, é tributar o consumo, simplificar o modelo. Exatamente, é simplificar. Na verdade, você substituiria 5 tributos, 3 tributos federais, um tributo estadual, que é o ICMS, e o ISS, por um único tributo, que seria o IBS. Na proposta, por exemplo, do deputado Raul,
deputado Amarildo Cruz, que tem algumas alterações, lá ele chama de IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Na verdade, o que se busca é a simplificação do sistema tributário. Eu não sei qual é o modelo, mas penso, deputado Amarildo Cruz, que independente do modelo que nós iremos adotar, esse movimento de reforma tributária solidária, ele busca menos desigualdade e mais Brasil. E tem por propósito fomentar um amplo debate acerca dessa matéria. O Brasil, com esse caráter regressivo tributário que nós temos hoje, deputada Antonieta Amorim, nós temos uma das mais vergonhosas distribuições de rendas do mundo. O Brasil é o 10º país mais desigual do mundo, num ranking de mais de 140 países. Tem um estudo, um trabalho desenvolvido pela World Wealth and Income Database, dirigido por Thomas Piketty, que revela que, no quesito de desigualdade de renda, o Brasil é vice-campeão mundial num ranking liderado pela África do Sul. Em 2015, os 10% mais ricos da população se apropriavam de 55,3% da renda nacional e a participação da renda dos 50% mais pobres era de apenas 12,3%. Portanto, a desigualdade de renda, ela é o aspecto mais pungente das disparidades sociais brasileiras. O Brasil, deputado Pedro Kemp, em pleno século XXI, não foi capaz sequer de enfrentar as desigualdades históricas herdadas de mais de 3 séculos de escravidão. E a pobreza no Brasil, ela tem cor. Mais de 70% das pessoas vivendo em extrema necessidade do país são negras. 64% dos extremamente pobres não completaram a educação básica e 80% dos analfabetos brasileiros são negros. E aí eu vejo o deputado Amarildo Cruz usando uma gravata com as cores da África, trazendo no Dia da África esse sentimento e mostrando que a disparidade ainda entre negros e brancos ainda são muito grandes. A taxa de homicídio de mulheres também tem clara dimensão racial. Entre 2013 e 2013, deputado Enel Fellini, o assassinato de mulheres brancas caiu no Brasil 10%, e no mesmo período, o assassinato de mulheres negras subiu 54%. Num grupo de 84 países, estamos na 5ª pior posição, atrás de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. O assassinato de jovens no Brasil também tem cor. Segundo o mapa da violência, o Brasil ocupa o 3º lugar dentre os 85 países no ranking de morte de adolescentes. São 54,9 homicídios para cada 100 mil jovens de 15 a 19 anos. Nós estamos assassinando a mão de obra brasileira. A força motriz que deveria ser o desenvolvimento do país está morrendo entre 15 a 19 anos. Estamos atrás, deputada Amarildo Cruz, apenas de México e El Salvador. A taxa brasileira de assassinato de jovens é 275 vezes maior do que a de países como Áustria ou Japão. Em média, 10 adolescentes são assassinados por dia e morrem proporcionalmente 7 negros para cada branco. Então, na verdade, é um tema que precisa de ser atacado e não tem dúvida nenhuma que a desigualdade na distribuição de rendas é uma das causas dessa extrema violência. Para se ter uma ideia, já concedo uma parte a Vossa Excelência, no Maranhão, proporcionalmente, morrem 13 negros para cada branco. E outro aspecto, o estudo da Oxfam em 2017 constata que, em média, as mulheres ganhavam 62% do valor dos rendimentos homens
e brancos o dobro dos negros em 2015. Essa organização, ela estima que, mantido esse sistema, observado nos últimos 20 anos, nós só teremos a equiparação de renda média com a de indivíduos brancos só em 2089. E essa disparidade também, ela se observa nos serviços essenciais. O acesso, à água, o acesso ao saneamento básico, o Sistema Único de Saúde, que deveria ser um sistema universalizado, e nós sabemos que há uma lacuna imensa na oferta de serviços, especialmente no serviço de média e alta complexidade, e na Previdência Social também é um assunto extremamente grave. Mais de 1/3 dos trabalhadores não contribui para o sistema público e não estará protegido e não terá proteção na sua velhice. Então, é um sistema injusto, é um sistema que precisa de ser revisto, e esse assunto tem que permear o debate nessa Casa Legislativa, e eu concedo a Vossa Excelência uma parte com a maior satisfação. Deputado Barbosinha, primeiro parabenizá-lo por trazer essa temática à tribuna. E são duas situações que eu sempre debati com muita profundidade nessa casa. A primeira, a questão da desigualdade, que Vossa Excelência traz aqui hoje, ainda com um recorte principalmente por segmento, inclusive com relação à questão do negro no nosso país. Até em função, talvez, do Dia da Consciência Negra, é importante a gente fazer essa reflexão. Parabenizo Vossa Excelência. E também com relação à necessidade de se fazer uma reforma tributária no nosso país, porque a reforma tributária tem tudo a ver com a desigualdade. Você reformar um sistema que cobra injustamente tributos é fundamental, porque ao você cobrar mais de quem ganha menos, você aprofunda a desigualdade ao invés de você combater a desigualdade. Nós temos que continuar a perseguir indicadores de primeiro mundo, de países que têm desenvolvimento humano, IDH maior do que o nosso. Essa é a lógica, essa é o fundamento principal do funcionamento da gestão pública, do aperfeiçoamento, para que ela possa repercutir numa qualidade de vida maior para o cidadão. Esse é o bem fundamental, o mais importante de todos, que qualquer cidadão, que qualquer homem público pode fazer, que é melhorar a vida das pessoas. Então, essas duas temáticas estão extremamente ligadas uma à outra. Os indicadores sociais e econômicos do nosso país são vergonhosos ainda, e por mais que nós tivemos nos últimos anos ações que concretamente mexeram positivamente nesses indicadores, assim mesmo eu vejo que nós passamos por um período de incertezas, um período em que a gente vê dificuldades até pela ideia, por aquilo que foi consagrado ultimamente nas urnas, pelo discurso com o qual se ganhou as eleições. Espero que, na prática, isso dê espaço a um grande debate na nossa sociedade, para que nós possamos efetivamente cobrar do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, depois desse amplo debate, que dê a cada um de nós, cidadão, uma consciência maior sobre a profundidade dessa desigualdade, sobre a forma injusta como por exemplo, cobrar dos tributos do nosso Brasil, nós possamos realmente voltar novamente a debater questões que são importantes, como, por exemplo, discutir políticas públicas que sejam eficientes no combate a essa desigualdade. O resto é balela, é empurrar com a barriga. Nós precisamos, sim, de medidas, de projetos, de ações que sejam concretas, no sentido de que, ao serem introduzidas e colocadas em prática, possam efetivamente melhorar a vida das pessoas. Senão esses indicadores vão cada vez mais aumentar, distanciar os mais ricos dos mais pobres e fazer com que a gente passe a ser país novamente de terceiro mundo, quem sabe de submundo, pelo andar da carruagem. Espero que a gente possa fazer um movimento contrário. E fazer um movimento contrário, para fazer um movimento contrário, é fundamental que a gente aprofunde esse debate, como Vossa Excelência faz nessa manhã. Quero parabenizar Vossa Excelência e que aqui a Casa continue, a debater essa questão com profundidade. Com certeza absoluta vai ser mais do que necessário, principalmente nos próximos 4 anos. Parabéns pelo pronunciamento, obrigado pela parte. Eu agradeço, deputada Amarildo, incorporo integralmente a manifestação de Vossa Excelência e penso que, para o início do próximo ano legislativo, seria salutar nós provocarmos a realização de uma audiência pública nesta Casa para discutir
o sistema tributário, trazendo aqui especialistas no assunto. Ontem, o assunto foi extremamente importante, os debates importantes, e uma das coisas claras que fica na manifestação de Vossa Excelência, que uma das razões dessa desigualdade é o sistema tributário brasileiro altamente regressivo. Ele é um sistema que beneficia os ricos em detrimento do pobre. Quem paga imposto no Brasil não tem como sonegar, é o pobre, é o assalariado. Esse paga integralmente os tributos. E aí nós temos que discutir a questão das grandes fortunas, nós temos que discutir os impostos sobre a propriedade, né? E nós temos que aprofundar nesse debate. Uma reforma tributária, ela precisa de levar em consideração que nos últimos 60 anos, o Brasil nunca contou com uma política nacional de habitação popular, de saneamento e mobilidade urbana. Nós tivemos programas de governo, circunstancial, mas nós não tivemos um programa de Estado que trabalhasse a mobilidade urbana, que trabalhasse o saneamento, que trabalhasse a habitação, e o resultado do Brasil é desastroso em todas as áreas, na educação, na saúde, na infraestrutura, e uma das causas, deputada Amarildo Cruz, Vossa Excelência, que é da área tributária, um modelo que precisa de ser revisitado e questionado, são as chamadas renúncias fiscais. A quem beneficia, deputado Pedro Kemp, as renúncias fiscais. A recomposição do Estado brasileiro requer urgentemente a revisão das questões tratadas nas desonerações tributárias. Segundo a estimativa do Ministério da Fazenda, o total das desonerações ou gastos tributários federais subiu de 116 bilhões para 282 bilhões em valores correntes entre 2009 e 2015. Um saldo, deputada Amarildo, de 3,65% do PIB para 4,93% do Produto Interno Bruto. Isso significa que apenas o governo federal, olha, eu não estou aqui mencionando as desonerações de estados e municípios, apenas o governo federal, ele deixa todo ano de arrecadar 25% do total de suas receitas. Se nós agregarmos as desonerações dos estados e municípios, né, nós chegamos a 2015, a renúncia fiscal só no governo federal, deputado Pedro Kemp, de 282 bilhões em 2015. A renúncia fiscal de 2015, 282 bilhões, é maior do que a soma de tudo que foi gasto na esfera federal com saúde, que foi 93 bilhões, educação, 94 bilhões, assistência social, 71 bilhões, transporte, 14 bilhões, ciência e tecnologia, 6 bilhões no ano de 2014. O que se renunciou em 2015 é maior do que o governo federal gastou em 2014 com saúde, educação, assistência social, transporte, ciência e tecnologia. Aqui não está mencionado, deputado Enel Fellini, as renúncias tributárias específicas da Seguridade Social, que alcançaram em 2015 em torno de 157 bilhões, quase 3% do PIB, ou 55,8% do total que foi desonerado. Isso quer dizer que mais da metade das renúncias da receita do governo federal são feitas com recursos da Seguridade Social. Está aí talvez uma das causas da crise que nós vivemos na Previdência Social, uma vez que Seguridade Social e Previdência Social caminham juntos. Se nós somarmos aqui as desonerações, e na verdade as desonerações, elas precisam ser discutidas. Elas começaram num determinado momento, Goiás iniciou essa briga na federação, porque as grandes indústrias, as empresas, elas procuram estabelecer aonde tem população, aonde tem gente, ou onde tem a matéria-prima. Esse é o local onde se estabelece uma indústria. Então, aí começou-se o Estado de Goiás
promovendo a desoneração tributária para poder atrair indústrias para o Estado. Ao Estado de Goiás praticamente se somou outro Estado da Federação. Esse joguinho, ele parecia ser interessante até o momento que São Paulo, que é o gigante da Federação, também resolveu, no momento em que começava a perder suas empresas, também promover desoneração tributária. E aí ficou um jogo que ninguém ganha, todos perdem. O país perde violentamente. Portanto, uma reforma tributária que unifique. E aí nós temos que discutir a quem cabe o papel de incentivo fiscal. Por exemplo, Manaus, o total da desoneração na Amazônia seria mais interessante mandar para a Amazônia recurso do que a desoneração das empresas estabelecidas naquele estado. Quem tem que cumprir com o papel de incentivo é o Tesouro Nacional. É isso que ocorre no país desenvolvidos. Os países desenvolvidos, quando eles querem desenvolver determinado estado ou determinado município, eles destinam o recurso do Tesouro, como está ocorrendo hoje na questão do diesel, do óleo diesel. Não houve a desoneração de parte do diesel? Quem que está bancando essa desoneração? É o Tesouro Nacional, e não na questão da diminuição tributária. Portanto, são assuntos que penso que são extremamente palpitantes e que nós temos que trazer para essa Casa Legislativa. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul tem que participar desse debate. Nós temos que conciliar um modelo tributário que simplifique. Hoje há um emaranhado que se estima de que cada estado da federação, deputado Amarildo, tem uma legislação de aproximadamente 300 páginas. Os 26 estados da federação, mais o Distrito Federal, tem uma legislação que, se nós fôssemos juntar aqui, daria do chão ao teto da Assembleia Legislativa. Então, se todo dia nós temos uma mudança, se para quem lida na área tributária é complexo, imagina para o cidadão, para o empreendedor. Portanto, a simplificação tributária no país e o desenvolvimento, que nós temos que discutir simplificação tributária e desenvolvimento. Os estados com menos população, Mato Grosso do Sul, por exemplo, que é um estado, não é, produtor de commodities, não é? Nós temos que analisar como que seria tratado esses estados da federação. A Lei Candir, por exemplo, trouxe grandes prejuízos ao Mato Grosso do Sul e outros estados produtores como o nosso estado, que até hoje não foi compensado. Mas penso que a questão tributária, ela precisa ser discutida. E discutido um programa que, além de arrecadação, possa proporcionar aos brasileiros mais saúde, mais educação, mais infraestrutura, mais geração de empregos, porque o modelo atual já se revelou que não está funcionando, não está promovendo a distribuição de riqueza, os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Era esse assunto que eu queria trazer à tribuna dessa casa e quero propor, no início do ano legislativo de 2019, uma audiência pública, trazendo para esta casa especialistas no assunto, para que nós possamos discutir modelo tributário que concilie simplificação, arrecadação, distribuição de renda, para que o país possa efetivamente caminhar em direção daquilo que todos nós queremos, que é um país mais justo, mais solidário e mais humano. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.